Bom dia, queridos. Graça, paz, mais uma vez aqui para trazer uma palavra para os queridos. Hoje eu queria compartilhar lá no livro de Atos, lá no capítulo 12, quando Herodes havia prendido a Tiago e havia passado ao fio da espada, e agora ele prendeu depois Pedro, porque ele viu que matando Tiago ele agradou ao povo. Ele agora prende Pedro no meio de dois soldados, um de cada lado, acorrentado, e colocou 4 escoltas de 4 soldados para que depois da Páscoa ele fosse assim apresentado ao povo. Mas nesse instante também a Bíblia diz que havia uma oração incessante a Deus em favor de Pedro. E os céus então se moveram e a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu anjo e ele entrou na prisão, uma luz forte brilhou e o anjo tocou o lado de Pedro, que estava dormindo, e ele estava acorrentado entre os dois. Disse para ele calçar as sandálias, vestir a capa e segui-lo. Pedro assim o fez, abriu, eles passaram pela primeira sentinela, passaram pela segunda sentinela e chegando diante do portão principal da cadeia, se abriram automaticamente. Pedro vai por uma viela, o anjo vai à frente e depois o anjo some e Pedro começa a pensar se aquilo era real, se aquilo era verdadeiro, e ele chega à conclusão de que o Deus Todo-Poderoso havia ouvido a oração da igreja e Pedro então toma conhecimento de que Deus é poderoso, vai à casa onde estava tendo uma reunião de oração. Eles ficaram atônitos, maravilhados com aquilo que aconteceu. Pedro compartilha com eles e Pedro então vai para Cesareia, lá para a cidade de Jope, onde Deus iria usá-lo na vida de Cornélio. No outro dia pela manhã, quando Herodes manda ir à cadeia, ele tem aquela surpresa e um reboliço acontece porque ninguém entende. Eram 4 escoltas de 4 soldados, uns soldados acorrentados, as correntes abertas, e foi aquele reboliço e não entendem o que de fato aconteceu. Essa lição, amados, ensina para nós algumas coisas preciosas. A primeira é que quando a igreja ora, quando nós oramos, o céu se move, alguma coisa acontece nos céus. Quando a igreja unânime se coloca em oração de uma maneira clara, de maneira objetiva, com fé no coração, os céus se movem. A outra lição preciosa é que Deus envia os seus anjos, porque a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus, que hão de abençoar, direcionar aqueles que hão de herdar a salvação. Deus envia os seus anjos para abençoar, para poder fazer alguma coisa. Quando a igreja ora, quando o povo ora também, a luz penetra nas trevas. Foi o que aconteceu, uma luz imensa entra no cárcere, a luz penetra nas trevas, Deus traz orientação, Deus traz direção, a névoa se dissipa, a luz de Deus entra aonde há necessidade. As cadeias se rompem, é isso que aconteceu lá, as cadeias quebraram e ele coloca o seu servo em liberdade. Então quando a igreja ora, cadeias são quebradas, a opressão é tirada, Deus de alguma maneira livra, liberta de tudo aquilo que realmente está escravizando uma pessoa. Quando uma igreja ora, portas se abrem automaticamente. É isso que nós precisamos entender. Se você está buscando a direção de Deus, a orientação de Deus, lembre-se disso. Na oração, portas se abrem, o anjo de Deus vai à frente, Deus vai à frente, orientando, direcionando, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando a igreja ora, Deus permite que os seus servos tenham experiências profundas, extraordinárias. Deus faz com que a fé seja fortalecida. Deus faz com que o coração se queime e as pessoas então aceitam novos desafios diante do Senhor. Quando a igreja ora, a igreja também é fortalecida, a igreja é animada, porque Deus vai mostrando, Deus vai respondendo às orações, e aqueles que são abençoados pela oração da igreja voltam para compartilhar e dizer: igreja, continue orando, porque eu fui alvo da oração de vocês, Deus me libertou, Deus deu graça à minha vida, e eu estou aqui para compartilhar para vocês. E a igreja ficou maravilhada, continuou assim orando, continuou louvando a Deus por essas
coisas lindas, maravilhosas que Deus havia feito. E Deus deu um novo desafio a Pedro e ele vai agora para outro lugar, porque Deus tinha outras experiências extraordinárias para trabalhar na vida dele. E a igreja ficou ali mais uma vez em oração, clamando uns pelos outros, abençoando uns aos outros, compartilhando uns com os outros, animando uns aos outros, falando sobre a importância da oração. E na sequência do texto nós vemos que Herodes sai dali e Herodes vai para Cesareia e lá então ele se coloca no trono, né? Como alguém maioral, como alguém achando que era alguma coisa. Ele senta no trono e ele começa a falar para o povo e as pessoas diziam, ele fala como um Deus. E ele assim se achou. E a Bíblia diz que do alto, né, veio uma determinação de Deus, ele foi fulminado e morreu comido de vermes. Então aquele que também perseguia, aquele que também estava oprimindo, Deus o tirou de cena. Então esse é o motivo para a gente estar orando hoje. A igreja precisa orar, né, pelos seus servos e orar pela igreja, olhar pelo nosso país, por um momento tão difícil que a gente tem passado, né? E a igreja tem que orar, né? Antes de tudo, peço que vocês orem, intercedam por aqueles que se acham investidos de autoridade. Então, que é momento a gente orar pelo nosso país, é momento a gente orar pelo Afeganistão, que está passando por essa crise, pelo Talibã que tomou conta do Estado. A igreja está sendo perseguida, as agências missionárias sendo perseguidas. Lá no Haiti, além do terremoto, tem as perseguições também. E o que é motivo da gente estar orando, pedindo a Deus? Porque quando a igreja ora, coisas lindas acontecem. Quando a igreja ora, o céu se move. Quando a igreja ora, Deus envia os seus anjos. Quando a igreja ora, Deus lança luz nas trevas. Quando a igreja ora, as cadeias se rompem. Quando Deus ora, as portas são abertas. Quando Deus ora, os inimigos são tirados. Então vamos orar, queridos, vamos clamar ao Senhor, porque a oração faz grandes coisas. Elias orou e não choveu, orou e choveu. E a Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Pai, nesse instante nós como igreja nos colocamos diante do Senhor, clamando para que o Senhor nos abençoe o teu povo, Pai, que com fé possamos unir nossas vozes em oração e que o Senhor venha nos abençoar. Abençoe nossa igreja, abençoe nosso estado, nosso país, abençoe o mundo, Senhor, esses lugares onde realmente, Pai, o evangelho tem sido perseguido. Que a graça de Jesus, Pai, esteja sobre nós, em nome de Cristo. Amém. Ore com fé e Deus vai te dar a graça também, vai nos dar a graça de nós vermos com certeza a resposta das nossas orações. Deus te abençoe.